para você que tá afim de tomar uma cervejinha gelada aqui nas esquinas da Brasília e Tiberico, a Brigadeiro Franco, a melhor cerveja da cidade, cervejinha gelada, o melhor petisco da cidade, hein, Binho? Delícia, delícia, Legal. delícia. Falando do Atlético Paranaense, o Atlético jogou contra a equipe do Criciúma na semana, entre essa semana, e acabou vencendo a equipe do Criciúma por 1-0. O Atlético venceu a equipe do Criciúma, fechando a terceira vitória consecutiva, e o Atlético conseguiu ganhar da equipe do Criciúma, mesmo porque jogar lá em Criciúma é complicado, hein? Dificílimo, né? O Atlético. O Criciúma tem 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, galera. Aí Todas 7 vitórias no Heriberto Rio. Todas lá. Ele é bem forte o time deles lá, né? Então isso mostra como o resultado do Atlético foi muito bom. E sabe o que eu gostei desse jogo? A gente tinha comentado no papo do atleticano anterior sobre o Marcos Guilherme, né? Que precisava recuperar a moral. Eu gostei desse jogo porque ele entrou no jogo que Paulo Baier estava em campo também. Tem aquela negócio, as viúvas do Paulo Baier. Eu não tô no meio do cara ainda. O Marcos Guilherme entrou em campo e decidiu o jogo, porque ele fez a jogada do gol do Cléo e foi fundamental para essa vitória do Quase Cruzeiro. fez o gol, né? Quase fez um gol. Quase fez o gol numa outra jogada que ele demonstrou. O Garga até falou sobre a questão dele ter dado um rapa, o Paulo Baier ter dado um rapa no Marquinhos. Foi na maldade, hein? Foi na maldade. Ali sabe o que foi aquilo, Garga? Ele olhou pra camisa. Ficou bravo? Ele olhou pra camisa e falou, tá com a 10 que era minha. É, deu pra mim então. Deu uma rapa no moleque. Deu uma Sacanagem, é sacanagem. tudo Agora bom, acaba em nossa vida. Rick Martin. Se aposenta por lá. Rick Fica por lá Martin, mesmo. 1-0 lá em Criciúma, o Atlético até então fechou a terceira vitória consecutiva no campeonato, estava embalado, estava legal, tá tudo certo, e o Atlético melhorou, e daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Fluminense, mas lá em Criciúma. Criciúma, acho que a postura correta de quem joga fora de casa. A gente tem muito receio quando o time joga fechado, joga retrancado e tal, mas o Claudinei soube montar a equipe para aquele jogo. O resultado tá aí, né? Correu risco, né? Correu riscos, correu riscos. Mas é importante no jogo, né? Mas fez 2 linhas de 4 muito bem feitas, né? O Atlético ficou bem posicionado, jogando realmente no erro. Não deu chance. E aí quando você joga, Fabão, com um time que vive o momento que o Criciúma vivia, um momento ruim, psicológico, dá pra jogar desse jeito, cara. Porque daí uma hora os caras vão errar. E nesse erro saiu o acerto do nosso gol. A gente vinha falando do Marcos Guilherme, é o que a gente fala, e acho que ele está passando por essa fase que ele tinha que passar aí, essas provações dele aí de comer um pouco de banco, de cair um pouquinho Comeu um pouco de banco. Você teve uma certa gravação uma vez que a gente fez, você falou que estava comendo outra coisa. Mas é que ele é tongo mesmo. Ele é tongo. Mas tudo bem, agora deixa quieto. Tá passando. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas Continua falando dele, tá? Porque não pode comer? O que o Rick contou que o guri estava comendo, não pode comer? Poder comer, mas contanto que não atrase o jogo, né? E o importante assim, né? Sabe Binho, Maurício, Fabão e Gaga, quanto tempo o Atlético não ganhava do Criciúma no Heriberto Wilson? Quanto tempo? 28 anos. Google, que beleza. Você viu no Google isso? Não, eu escutei o Paulinho Criciúma falando. Sério? O Paulinho Criciúma engoliu isso. Companheiro lá. 28 anos o Atlético não ganhava. Essa foi a lá. felicidade do Paulinho Criciúma. Falava ganhava que no o Criciúma brasileiro. não ganhava, que o Aquela Atlético Copa não do ganhava Brasil. do Criciúma. Eu acho que ele chegava no lugar, a gente Tinha ganhado na Copa do Brasil. Mas não interessa. Importante Portanto que ganhou, né? 28 anos não ganhava lá, seja brasileiro, Pelo Brasileirão. né? Até porque o Criciúma joga quase sempre a Série B dele. Isso é difícil. Mas tem que informar certo, né? Garga, alô, o Fabão tá quietinho aqui, ó. Alô, homem. Ô Fabão, pelo amor de Não, Deus. eu acho que Criciúma, Atlético e... O time jogou muito bem lá em Criciúma, principalmente ali, vamos dizer, o Marcos Guilherme, eu sempre critico ele e tal, mas dessa vez ele jogou muita bola. Só que tem mesmo, temos que criticar. O Marcelo, com aquele jeitinho dele lá, ele tem que, vamos dizer assim, ele começa Mas você tá falando do jogo do Criciúma, né? Criciúma, do Ah, Criciúma. beleza. Ele quer matar, em vez de ele matar a bola e fazer tipo um pivô, não pivô, mas ele não é pivô, né? Mas de matar a bola, ele quer que a bola corra pra ele correr atrás. Eu não sei o que acontece. Ele quer uma bola Usain Bolt. Usa Bolt. E ele perdeu um gol, Marcelo. Perdeu um né? gol. Um passe do Paulinho Dias ainda, o Marcelo entrou na cara do goleiro, o goleiro defendeu. Marcelo, Mais uma vez, né, Bino? até o Marcelo ele tá voltando, vamos dizer assim, no começo da carreira dele, eu acho, não era no começo da carreira do Atlético, eu tô falando. Ele tá voltando no início. Vamos dizer assim, que ele não fazia gol, depois ele destruiu. Eu acho que destruiu, hoje ele começou a faz fazer gol. Não, ele começou a fazer gol. Fez gols, golaços contra o São Paulo, um monte de gol no Ano passado. ali. Ano passado, Começo 2013. de carreira do Atlético? Tá No bom? Atlético. Ah, no Atlético. No Atlético, no Tem Atlético. que estar falando em 1924. Ah, não.
do Claudinei. E aí, tem a mão do Claudinei aí nessas últimas 3 vitórias do Atlético? O Fabão diz que tem o dedo. Aí eu falei, bom, né? Que conversinha fiada, hein? Não, Que é baba atleticano, não é baba de coxa, não, cara. Mas é a presença da segunda divisão. Tá. Mas o Claudinei ele tá É. fazendo um bom trabalho. Ele começou meio fraquinho ali e tal, mas ele conseguiu reunir o grupo. O grupo tá 100% com ele ali e acho que nós vamos chegar ali, vamos dizer assim, até vamos dizer assim, o 4º lugar esse ano. Posso levantar uma polêmica aqui? Sim, ele não tem prova de nada, nem. Mas assim, pelo perfil da estrutura do técnico, você acha que agora o Claudinei tá mostrando, conseguindo mostrar o trabalho dele? Que ao contrário do que estava acontecendo já no começo da sua contratação, ele chegou no Atlético, a gente viu que ele mexia no Atlético, a gente via que não era aquilo, qualquer um que acompanhasse o Atlético, a gente via que não era aquilo realmente, né? E deu até a impressão que tinha alguém nos bastidores do Atlético assim, querendo. Eu tô falando isso não é por mim, é isso que eu vi nos bastidores do Atlético. Eu queria saber de vocês. Não, se na isso minha é opinião, real. eu acho que ele chegou no clube, ele tem que mostrar o trabalho dele. Então ele colocou alguns jogadores para, como se diz lá, para testar os jogadores, para saber quem que ele achava o melhor. Ele não conhecia o Ele não conhecia o grupo, então ele tinha que começar a colocar cada um pouquinho. Agora, o meu ponto de vista... Agora já tem conhece um pouco mais do grupo. Veja bem, eu não tô querendo criar um clima, né? Agora Não, já criou. É só pra mostrar pro torcedor do dia a dia que tem, né? Tem o torcedor dos bastidores que levanta, mas será que o cidadão tem realmente voz Tem ativa? autonomia. Dentro? Eu acho que isso é boato no Atlético. É boato que vem principalmente da imprensa sensacionalista, a imprensa verde, a imprensa coxinha. E querem que eu cite aqui quem é a imprensa coxinha? Eu cito. Não. Só se for. Eu cito lá na Rádio Banda B, onde eu trabalho, e cito aqui também a Gazeta dos Bobos, por exemplo. A Gazeta da Ordem? Gazeta dos Bobos. A Gazeta dos Bobos, por exemplo. É verdade. A Gazeta dos advogado dele é bom. O que é? O advogado dele. Ele tem um advogado bom. Os caras estão começando agora, ficam tudo temerários com essas coisas. Tem que falar, você. Não, eu não falo porque eu não sei, porque eu não Tem que souber, falar. filho. Eu vou dizer. Aqui na bucha. É contra o Atlético. É contra o Atlético. Aqui quando eu sei mesmo, tá com o pau até no petralha, A rapaz. Gazeta dos Bobos é contra o Atlético. A Gazeta dos Bobos é contra o Atlético. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a imprensa verde, o lado verde da cidade, fica sempre colocando esse negócio de que o Atlético, os técnicos do Atlético são influenciados pelo Petralha, que o Petralha que escala time. O Petralha não escala time. O que o Petralha faz é participar, como presidente do clube, de estar no dia a dia, de estar aceso, de estar atento, olhos sempre abertos. Ele, como presidente do clube, ele faz muito bem isso. Mas escalar jogador, não. Eu espero que não faça isso. Não, isso aí acho que não faz. Ao contrário da diretoria passada, que não fazia nada disso, nós fomos parar lá no quinto dos infernos. Naquela desgraça. Se o presidente não pode cuidar, quem vai cuidar? Então o cara que fica reclamando de diretoria aí, de cobrança, o diretor tem que cobrar, o presidente tem que cobrar Tem mesmo. que comprar mesmo. Ele tem que viver o dia a dia do clube, tem que Tem que atuar. cobrar, mas não se meter na... Escalar jogador. Escalar jogador, deixa. Cada Não, escalar jogador jogador tem a sua importância dentro do seu cargo. Mas né? ele é o chefe, é ele que tem que chegar e cobrar. Mas eu acho que isso não acontece no Atlético hoje, porque como é que ele escalaria alguém, sendo que o Claudinei promoveu um cara que, tá esquecido, que é o Sid Clay, por exemplo, e que na minha opinião entrou muito bem contra o Que é bom jogador. entrou bem Que é bom depois contra o jogador. Vitória. A gente vai falar depois do Então, jogo como do é que Fluminense, ele ia mas é mandar que o esse cara? assunto é esse. O Natan entrou no último sábado e o Natan é um cara que está em briga com o judicial com o Atlético, na briga na justiça. E ele está jogando, de vez em quando, depende do treinador. Você falou do treinador, um tópico rápido, na minha opinião, em relação ao treinador. Claudinei é um baita de um técnico. Eu também penso igual. O Claudinei com tempo para treinar, sabe o que aconteceu no início, Maurício? Ele não teve tempo para treinar, ele chegou no Atlético, o Atlético jogava quarta, domingo, ele não pôde treinar o time. O Claudinei com tempo para treinar, a primeira vez que ele ficou uma semana treinando a equipe foi antes do jogo com o Figueirense. Você já viu um Atlético diferente, entendeu? Você já viu um Atlético diferente. Ah, não, foi contra o Flamengo. Como que o cara ia conhecer se ele nem conhecia o grupo? né, Uma cara? semana treinando o time, você já viu um Atlético diferente. Claro. Eu quero ver o E eu Claudinei, vi uns caras- eu quero ver o Claudinei, Gaga, treinando o Atlético na pré-temporada, um mês preparando esse Concordo time. também.
Um time médio vai ficar muito bom para o ano que vem. Porque nem Legal. falando, desculpa, beleza. mas falando em off com o Fabiano, acho que o Claudinei gosta do pessoal mas o pessoal gosta dele do Atlético, né? Os jogadores tudo gostam. Como o Atlético Isso é tem importante. essa mania de jogar com os jogadores da base, então é a cara dele mesmo. Então, por isso que quando ele foi contratado pelo Atlético, eu gostei da contratação dele. Legal. Daqui a pouquinho tem mais Atlético para você aqui no Papo de Atlético.